Vamos ver aqui a pergunta dele. Se o pecado entrou no mundo com Adão e Eva, por que os Tiranossauro Rex eram carnívoros? Antes do homem ser criado, se os animais eram vegetarianos. Bem, os animais eram vegetarianos e falavam com os homens. Mas quem disse que o Tiranossauro Rex era carnívoro? A ciência diz tanta coisa. Você confia na ciência? Eu confio. Confia mesmo? Confio. Vir Maria. Então, tem muitas coisas que a ciência diz que são manobras, tá? A gente pode olhar os dentes do panda e dizer que o panda é um carnívoro, mas o panda só come plantas. E a Bíblia mesmo diz que o leão vai comer palha. Então o leão vai comer mato. Antes da queda do homem, tudo era, depois da queda, aí os animais começaram a comer outro e tal. Não houve a queda. O Tiranossauro Rex não era carnívoro, a cobra não tinha veneno, o leão não comia gente. Aí quando o homem caiu, toda a natureza dela caiu, e a terra caiu também junto com ele. Então a terra, forçadamente, ela é boa e é má. É como aquele filme daquela índia que tem as perninhas grossas até o final, como é o nome? Que ela... quem é que vai me lembrar? Roubaram o coração de Nefiti. Ali é um conto indígena, né? Como é o nome daquela índia linda, né? Quem é que vai me lembrar? Que aquele semideus, o gostosão lá, o metido gostoso, roubou o coração de Nefiti, e aí Nefiti ficou mal. Nefiti é a terra, né? Quem é que vai me lembrar? É Moana, Tainá Caixeta. Tainá, você tá ligada, obrigado. Aquele conto de Moana é um conto indígena. Roubaram o coração de Nefiti. A Nefiti é a terra ficou má e boa. A terra produz espinhos. Antes do pecado não produzia espinho. O espinheiro que você conhece hoje não existia. Existia, mas sem espinhos. Então, quando o homem pecou, o homem ficou mal e a terra ficou má. Mas a terra nunca foi má. Então, os animais começaram a comer um ou outro, começaram a estranhar o homem perdeu o seu poder de falar com os animais, graças a Deus, senão a gente ia pegar os animais e mandar os animais matar as outras pessoas. Então, com a queda do homem, tudo se tornou, o pecado. O pecado é uma força, uma fissura que tem dentro da gente em errar. É como se houvesse algo dentro do ser humano que manda ele errar. Isso aconteceu com a própria natureza. A natureza começou a produzir espinhos, os animais ficaram doidos. Nós estamos no subúrbio da vida. A vida não era isso aí, né? A Bíblia não fala dos dinossauros, fala. A Bíblia fala que os grandes animais e bestas feras da terra. Bestas feras os dinossauros. Antes do dilúvio, os homens viviam muito, os répteis também. Os répteis crescem até morrer. Sim, olha, existe um mistério antes do dilúvio, tudo era perfeito. Depois, antes do pecado, né? Muitas montanhas que você vê não são montanhas, são árvores gigantescas. Árvores gigantescas. São árvores de 3 quilômetros de altura. Quem foi que cortou essas árvores? Você não sabia disso, não? O sistema pré-diluviano era muito diferente do de hoje. E o sistema antes do pecado era mais diferente ainda. O rio Amazonas corria ao contrário, o Oceano Atlântico não existia. Então muita coisa mudou. E os homens sabem disso, só que eles criam uma doutrina, botam na cartilha para você aprender no Mobral e você fica achando que aquilo é verdade. Tá entendendo? Fala assim, que diz que existiam animais gigantes. Sim, Eli. Fala assim. Obrigado, Eli. Antes do dilúvio, os homens viviam muito, os répteis cresciam muito, cobra de 30, 40 metros. E a coisa mais interessante são árvores. Se você colocar montanhas que são árvores de 3 quilômetros de altura, que elas estão cortadas. Quem foi que cortou essas árvores? Que árvore gigantesca é essa? A árvore que saía da troposfera. Sabia não? Pois fique sabendo. O sistema que nós vivemos hoje é um subúrbiozinho. A gente é muito fraco, o cachorro corre mais do que a gente. A formiga tem muito mais força do que você. A formiga pode com 1000 vezes o seu peso. Você não pode. Você não pode nem com o seu peso. Então nós estamos muito mesmo... Veja aí, vida pré-diluviana, João de Assis. Agora esta das árvores é fantástico. Você colocar montanhas que são árvores, são literalmente árvores pré-edificadas. Árvores de 2, 3 quilômetros de altura. Então o sistema era outro. Continua mudando, pastor, todos os dias ainda hoje. Parece que a terra está ficando velha, está mudando tudo. É verdade, né? Como conseguir falar com o Senhor?
Vamos conversar, né? Então, veja aí, mundo pré-diluviano, Joilson de Assis. E as árvores não tinham espinhos. Existiram os dinossauros, sim. Mas os dinossauros, eles eram mansos, os homens andavam nele. Tem até prova, existem desenhos, os homens montando no Tiranossauro Rex. Os homens cavalgando em cima de pescossauro. Tem desenhos. Mas os homens, eles acreditam naquilo que eles querem acreditar. E eles querem que você acredite naquilo que eles dizem. O homem foi à lua, ou não sei o que lá. E a gente, tá na televisão, eu assisti, pronto. Muita coisa que a gente sabe são ilusórias. Eu acho isso, né? Interessante, pastor, saber que o rio Amazonas corria ao contrário. Quando adolescente fiz uma tela e o rio corria ao contrário. Sim, o rio corria ao contrário, dava rosa. E era 10 vezes maior do que agora. E ele ainda está lá embaixo. Debaixo do rio Amazonas, 10 quilômetros, tem um rio correndo, mas corre normal, né? E o rio Amazonas nascia no deserto do Saara, no deserto do Saara. O rio Amazonas nascia no deserto do Saara. A Amazônia tem muito mistério, mas não está nem aí para ela. Nós não está nem aí para ela. Na Amazônia tem o geógrafo maior do que as pirâmides. Tem cidades perdidas, mas nós não tá nem aí. Porque quem vai pesquisar a Amazônia são os gringos. Nós não dominamos o que é nosso. É verdade. Então preste atenção, tá? Veja aí, mundo pré-diluviano, Joilson de Assis. Ok? Eram coisas muito mudadas. Inclusive o homem vivia muito tempo. Né? Adão podia voar sim, Daniela Moreira. Era um super Adão. Voa! Voa de ilusão. Eita!